Bom, tá tudo ok agora, né? Tá todo mundo me ouvindo? Beleza? Então, voltando, mais ou menos o que o Giovanni estava falando, né? Que você falou? Desculpa, Giovanni, só para me retomar o raciocínio. A senhora tinha perguntado se a gente ouviu falar dos regimes. Isso, totalitários. Isso, aí eu falei do Mussolini, né? Do fascismo, nazismo. E faltou Aí, um. eu não lembro qual é. Beleza. Você lembra, Thaís? Bom, bom, enfim, de qualquer forma, não tem como desvincular uma coisa da outra. Então, assim, o que eu quero trazer aqui, e também no modo geral para a área de história, é que certas coisas, tipo, certos fatos, estão amarrados um com o outro, certo? Então, antes de falar aqui o autoritarismo, aliás, perdão, o totalitarismo está atrelado à Segunda Guerra Mundial, assim como a Primeira, não tem como a gente excluir o que foi a Revolução Industrial nesse contexto. Então vamos voltar lá atrás na aula de Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Foi o. Pode falar, Giovanni. Ixi, o Giovanni caiu, eu acho também. Nossa, hoje está complicado. Bom, a Revolução Industrial, ela estabeleceu o capitalismo. Ca... Giovanni? Ela estabeleceu o capitalismo, certo? Ela fortaleceu o sistema. E o que isso promoveu necessariamente para que houvesse a Primeira Guerra Mundial, o avanço do totalitarismo, certo? Vixe, agora foi a Thaís, mas tudo bem. Bom, o que foi? Qual que foi a consequência disso? Foi nada menos, nada mais do que o avanço armamentista desses territórios que se envolveram com a Revolução Industrial. Então a gente tem aqui uma relação diretamente de poder. Até porque isso vai motivar o neocolonialismo, certo? Então, no século XIX, começou a ressurgir essa ideia colonial novamente. Por quê? Porque a Revolução Industrial ela vai estabelecer o capital e todo mundo quer uma fatia da grana. Tá ligado? Todo mundo quer uma fatia do poder. E como que você aumenta seu poderio? Aumentando sua influência, certo? E aí, no caso, sua influência em territórios. Então, a Revolução Industrial ela vai motivar a corrida armamentista, o neocolonialismo, e esse neocolonialismo vai atingir principalmente, né, novamente, a África e, consequentemente, também a Ásia, certo? Então, e isso vai ficar muito forte. E aí a gente vai conseguir começar a entender o contexto do que foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial não foi só o Hitler metendo louco e tal e invadindo a Polônia. Não. Existem, é, existem fatos anteriores que motivou, sim, em 1939, o Hitler culminar na Segunda Guerra Mundial. A gota d'água. E aí, como eu falei para vocês, para que vocês ampliem os seus horizontes, que um acontecimento histórico não necessariamente ele acontece na data em si, certo? A data em si é a última gota, mas existe todo um, é, um existe todo um estágio por trás disso, certo? Então eu quero que vocês entendam isso. Não tem como desvincular, porque senão aqui eu chegava aqui eu explicaria o que que era o totalitarismo e a Segunda Guerra Mundial e pronto. Isso que eu quero, eu nem vou a entrar na narrativa da Segunda Guerra. Eu vou falar o que ela foi e principalmente
como ela ocorreu, que eu acho que que é o mais importante, e as consequências que ela trouxe. Porque ainda é aquela ideia que eu falei no começo da aula, sobre uma coisa estar ligada à outra, né? E aí por isso que eu disse, tipo uma bola de neve. Oh, meu Deus. Calma aí que o computador tá difícil hoje. Tipo uma nova... Isso, é como se fosse uma bola de neve. E isso vai acumulando, né? A Thaís falou, né? É tipo uma bola de neve? Sim. Vai se somando isso. Então, a narrativa não ficava, não iria ficar muito presa à narrativa histórica. Ah, então em 39 e tal, os caras invadiram tal lugar e aí a luta e tal. É importante? É. Mas é mais importante vocês entenderem os arredores disso, o porquê disso, qual que eram as motivações. Então temos aqui, antes de falar da segunda, e antes de falar do totalitarismo, eu preciso dar esse contexto. E aí, né, como eu já falei para vocês. Então temos aqui a corrida armamentista por conta da Revolução Industrial. Temos aqui a ideia, consequentemente, imperialista, de domínio de territórios. E aí eu citei como para vocês a África e a Ásia, novamente. E o neocolonialismo, né, que está ligado a isso. Por exemplo, teve a Conferência de Berlim, se eu não me engano, em 1859. O que foi a Conferência de Berlim? Simplesmente os caras chegou lá na Alemanha, fizeram uma reunião aí dos países da Europa, né, das maiores potências, e dividiram a África. Falaram, então, esse pedaço aqui é teu, esse outro aqui é meu e tal. E isso já é o quê? Já é o desenho dessa questão neocolonial, desse imperialismo. Então, para que não houvesse guerra naquele momento, os caras dividiram, como se fosse um bolo, um país. Então, olha, reparem como. Isso eu tenho para mim, né? Isso na minha visão, nessa parte que eu irei falar agora. Olha, reparem, tipo, o fator histórico, o peso histórico da exploração europeia em cima do continente africano. Tipo, essa dívida histórica correu lá atrás, tá ligado? A história tem. Começou, né? A história que a gente, aqui do curso, né? E que se estuda, começou 4.000 anos antes de Cristo, no começo da escrita. Então isso é um tempo muito curto. Foi ontem. Olha que loucura isso. Como que os avanços, a um certo momento, são aparentemente grandes, porém ainda tem consequência. Ainda resulta até hoje. E aqui eu quero me atentar um pouco agora, fazer uma relação com a atualidade, né? Porque essa discussão tá muito. É, tá muito. É, como é que eu falo? Tá muito divulgado isso, certo? Então, pessoal, né? Que vocês acham aqui, fazendo uma ponte entre o fascismo, no caso, né, que está sendo discutido hoje aqui no Brasil? O que vocês acham desse contexto? Desse contexto? Vocês acham que o Brasil é um país fascista? Alguém quer se pronunciar? Bom, bom, isso é um lance assim. Analisando friamente e fazendo essa comparação, né, pegando esse contexto que a gente vive hoje, o Brasil ele não é um governo fascista na prática. Na prática. Por quê? E aí eu vou explicar para vocês. Porque o fascismo ele é um regime totalitário. E um regime totalitário nada mais é do que o, o governo, tal governo totalitário, ele detém o poder de todos os poderes, certo? E a influência desses poderes.
Então, quando a galera, o governo Bolsonaro é um governo fascista. Se a gente for analisar friamente, ele não é. Ele ainda mantém certos pontos da democracia, certo? Por exemplo, ainda não tem influência sobre o STF. Porém, entretanto, ele faz menções ao fascismo. Ele ataca. Ele tem um caráter fascista. Ele age sobre caráter fascista. Porque ele vive de ameaças. Então, quando na reunião ministral que foi divulgada recentemente, o Weintraub falou de prender os ministros do STF. Isso é um atentado fascista. Porque aqueles que estão contra mim devem ser punidos. Assim como a gente vê o assassinato, né, dos povos indígenas e dos negros, que tem a taxa maior de mortalidade aqui na pandemia. Então, só para a gente estabelecer uma linha e não confundir isso, o regime totalitário é aquele que está em controle total do Estado e que ele força isso. Se você não está contra mim, então roda. O que é diferente. Professor, Oi, desculpa, pode falar. então a ditadura seria um governo fascista? Então, isso que eu ia chegar também nesse ponto. A diferença entre o totalitário e a ditadura. Porque eu sempre tive essa dúvida, eu nunca tive a certeza do que é fascista. Então, o fascismo, ele vai se estabelecer também, às vezes, com o consentimento do povo, como foi na Itália e como foi na Alemanha. O povo consentiu com aquilo. E a ditadura não necessariamente. A ditadura ela é, assim, explicando bem rapidamente, né? Porque É tomar da força. é, é sem consentimento, entendeu? Então, se a gente for Entendi. estabelecer isso, certo? E aí, isso também é um revisionismo, né? O povo é, pediu a ditadura militar, né, aqui no Brasil, né? Falando aqui do Brasil. Não, isso é uma mentira. Porém, existiu classes, instituições que apoiou a ditadura. Mas não que o povo aceitou de boa. Tanto é que teve revoltas. Os primeiros anos da ditadura foram os anos mais violentos, certo? Então, Sim, e o autoritarismo, ele seria um governo mais leve, certo? Um governo que faz ameaças, mas que ainda tem certas bases democráticas. Como a gente vive hoje, por exemplo. Hoje é um governo autoritário. Assim como o Trump, ainda ele mantém algumas coisinhas ali, certo? Mas ele tem. Aí aqui no Brasil, né, voltando, o Brasil ainda tem características fascistas, certo? Isso é entendi. bem claro. Ficou claro, Thaís? Só mais uma dúvida. Então, só para deixar claro, Aham. a ditadura então tem nada a ver com fascista. Não necessariamente. Fascista é quando o povo permite aquilo. Mas assim, resumindo assim, bem por cima, tá ligado? Uhum. Se a gente for resumir, sim, certo? Mas um governo fascista ele pode ser um governo ditatorial também, certo? Ah, tá, Mas nem entendi. toda ditadura é uma ditadura fascista, entendeu? Conseguiu fazer uma comparação ou não? Ah, Deixa mais sim, claro. entendi. O fascismo ele pode ser uma ditadura, mas nem toda ditadura é uma ditadura fascista, certo? Ah, sim, entendi. Beleza? Então, isso aqui é só pra gente tirar como dúvida. E Uhum. aí, pegando esse contexto, né, do avanço do imperialismo, que foi provocado pela Revolução Industrial, a gente vai ter, na década de 20, 30, a ascensão desses regimes. E por que na década de 20, 30? Alguém sabe tipo, me dizer que alguém quer arriscar? Alguma fala aí? Porque 20, 30 ele vai ser o surgimento do totalitarismo. Gente, em períodos de guerra, são períodos de crise. Porque todo o esforço e os investimentos do governo que está em guerra vai
para a guerra, certo? Vai para armamento, vai para mantimentos, enfim, todo o suporte que uma guerra precisa para se promover. Então, esse intervalo de paz, entre aspas, de paz que houve entre a primeira e a segunda, muitos historiadores vão dizer que é uma consequência disso. Na verdade, a primeira e a segunda guerra são uma guerra só. Eu, de certo ponto, concordo com isso, porque sem a primeira, realmente não existiria a segunda. Não tem como. Não existe o se na história. É o fato e aquilo. E o que aconteceu e ponto. Bom, a década de 20 e 30, ela foi importante no surgimento do totalitarismo, que ela vai ser um período onde houve a primeira crise do capital. A primeira crise mundial que afetou globalmente os países. E enxergando esse cenário na Alemanha, é terrível. Por quê? A Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial. Ela é, entre aspas, né, tipo, no ponto de vista deles, humilhada. Ela assina um tratado que chama o Tratado de Versalhes, que é um palácio da França. E nesse tratado fala que ela era diretamente responsável pela, pela Primeira Guerra Mundial. Esse tratado fazia com que a Alemanha não pudesse aumentar seu território, para que não pudesse ter um desenvolvimento armamentista. Então a Alemanha ficou refém desses países. Aliás, da França diretamente, né? E isso, né, e fora a consequência de ter perdido a guerra. Todo o investimento que, na visão deles, foi por água abaixo. Culminando na crise de 1929, que é a crise do capital. Ora, então, isso vai abalar o mundo. Porque isso vai romper contra essa ideia imperialista. Certo? Porque os países não vão conseguir. E aí, no meio do desespero, existe a ascensão de algum Messias, né? Fazendo essa referência. O Messias, reparem. E aí, lembra que eu falei que a história se repete? Na Sim. época lá, da Revolução Francesa? Aí ela se repetindo. Em momentos de crise, vai surgir um Salvador. O Salvador desse período foi os regimes nazistas e os regimes fascistas. Porque isso arrebentou a Europa. Arrebentou. E aí, no meio, nada mais do que fazer um discurso Que vai ajudar o exaltando. povo a mudar as coisas. Exatamente. 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 A propaganda enganosa. Exato. Para favorecer a elite econômica, né? Claro. E olha só, então a história se repetiu aí. E isso vem também com um caráter ultranacionalista. Ultranacionalista. Em 1919, né, pouco antes disso, já tinha o fascismo, né? Foi quando o Mussolini vai criar, né, o fascismo. Só que aí ele vai se florescer por conta da crise. E em 1933, se eu não estiver errado, o Partido Nazista assume o poder na Alemanha. Prometendo isso que a Thaís acabou de falar. O que se agrada, né? Essa alma nacionalista, certo? Nossa, que é a nação acima de tudo. E Foi o aí que tem. aconteceu no Brasil atualmente, né? É. Não, e isso sempre aconteceu. Eu acho isso engraçado. Assim, não no sentido cômico, mas engraçado do tipo, de quão irônico é isso. Eu Como também que acho isso muito engraçado isso. O povo não aprende com a própria história. não aprende porque não se estuda, Thaís. Aí que tá. Porque isso é um projeto. Por isso que não se estuda, porque isso é um projeto. Então a população não percebe,
ela também é um pouco carrasca nisso, né? Porque hoje temos a tecnologia para, sei lá, um celular hoje tem a tecnologia da humanidade. Tudo que você tem está no celular. Óbvio que Exatamente. nem todo mundo tem acesso ao celular ou internet, mas enfim. É por isso que ela não é totalmente culpada. Porque quem deveria ajudar era o Estado. Mas enfim. O que eu acho engraçado, né, que você também comentou, é que isso é um projeto. E assim, quando a gente estuda um pouco, a gente percebe claramente que isso é um projeto. Que sempre houve. E aí, que eu fiz essa comparação com o Bolsonaro, que está sendo muito discutida, essa questão do fascismo. E aí, a característica do governo Bolsonaro porque não se está discutindo a alta taxa de mortalidade do índio no Brasil, Não mesmo. que é de 8%. Em relação, a média de mortalidade do Covid para a população em geral é de 5%. Para o Ô, índio é 8%. louco. É, porque imagina, Thaís, você tá lá no meio, tipo, no meio da Amazônia. Você não tem acesso. Não tem. Você não tem. O negócio é mais precário do que Difícil o chegar povo lá. pensa. Ainda mais quando acabou o programa dos mais médicos. Então, eu dei uma pesquisada sobre isso. Daí a situação ficou bem pior para lá, porque quem ia para lá era mais os pessoal do mais médico. Que eram os cubanos. Exatamente. E aí pergunta-se a elite econômica, que é a maioria que se forma Não vai. nas. Quem é que vai lá no meio do matagal, Não vai. sem conforto nenhum, um calor, chuva, tudo lá no relento? Não E por que vai. estão fazendo isso? Você sabe? Não. Porque dos discursos do Bolsonaro na eleição, e até antes mesmo, é que onde os índios estão é uma região muito rica de minério, de exploração, Hum, de terras. Então ele vê aquilo lá como lucro. E essa é, bom, e aí é a ideia do capital, né? Você lucrar acima de tudo. Então, existe um porquê por trás. Nada é por acaso. O governo nada, nada, discute nada. a ideia do índio porque a pandemia é a arma que o governo precisava. É uma desculpa. É, uma desculpa. Então vai morrer gente, tá morrendo gente, Aham. não se discute sobre, e vai ficar por isso. Por isso que tem características fascistas. Isso é bem Ah, claro. morreu, foi o Covid, estava acontecendo, É, não posso era algo fazer nada. natural. É, exatamente. Então o governo tapa os olhos para aquilo que não quer. Aliás, para aquilo que não é do interesse. Então Hum. a vida não é interesse, não é o lucro. Bom, voltando para nossa construção aqui de aula, né? Então temos aqui nesse período, da década de 20 e 30, a ascensão dos regimes totalitários, fazendo esse mesmo discurso, que está sendo, tempos em tempos, remodelado, mas sendo a essência a mesma. E aqui, para a gente não desvincular, a Primeira Guerra Mundial foi isso. Ela foi exatamente isso. Ocorreu de 1914 a 1918 e tinha como base a questão imperialista. E aí a Alemanha, né, na noia, não, preciso ter mais território. E aí, Né? E eu vi como essa Alemanha falou assim: não vou baixar a cabeça para a França, não vai ser agora. Porque exatamente. ela ficou guardando o rancor da França, assim. Uhum. Não quis, acertou ali, aquele momento ali, né? Uhum. O contrato deles ali, né? Recuperou as forças e foi para cima depois. Exatamente. Então, olha só como é tudo bem amarrado. Que não existe inocência nesse mundo. Não existe. Você vê aquilo que você quer enxergar. Mas o fato está ali, está acontecendo. Então, o discurso é o mesmo. A remodela, tipo, e aí ele vai se atualizar conforme o período. E o período do avanço do totalitarismo na década de 20 e 30 era algo ultranacionalista. E também tem o medo um negócio chamado comunismo, que era uma ideia que surgiu que afetava diretamente a classe alta,
classe média alta para cima, certo? E aí tem um negócio também que é muito importante, né? Que a gente tem o fascismo, o, o nazismo e o stalinismo, e não o comunismo. São coisas diferentes. Isso eu tô falando não por conta da minha ideia política, mas que de fato é. Isso cai nos vestibulares. O stalinismo ele é diferente do comunismo, certo? O Stalin, ele é um cara que participou da Revolução Russa, e aí, bom, tá nesse contexto também o surgimento. Entre 1917 e 1921, é isso? Se eu não me engano, é isso. Sou um pouco ruim de data, mas se eu não me engano, é isso? Meu Deus, putz, eu não podia esquecer agora. Mas enfim, entre 1917 e 1921, se eu não me engano, 1924. Bom, 1921, se eu não me engano. Aconteceu a Revolução Russa nesse contexto. E aí o surgimento dessa ideia. E aí quem vai mais assimilar as ideias de Marx para estabelecer na União Soviética, na Rússia, né, perdão, depois que né, vai se mobilizar com a União Soviética, foi o Lenin. Porém, o Lenin ele morre em 1924. E aí começa uma disputa política entre o Trotsky e o Stalin. Stalin ele assume o poder, não vai ser o Trotsky. Inclusive o Trotsky vai ser exilado do país. O Stalin entra como governante da Rússia, né? E aí já a União Soviética. Resumindo, né, para vocês. E aí a gente tem a ascensão do stalinismo, que é um pouco diferente. Ele vai ter uma base de esquerda, ele vai ser um regime de esquerda, de extrema esquerda, autoritário, mas ele é diferente do comunismo, certo? E aí, enfim, só para aqui resumir para vocês, isso também daria uma outra aula. Então, só para que vocês peguem o contexto, como é importante a gente entender as coisas. Então, temos três regimes importantes nesse período para se lembrar: nazismo, stalinismo e o fascismo. Fascismo e nazismo, extrema direita. Stalinismo, extrema esquerda, certo? Bom, qual foi a consequência da Primeira Guerra? Eu falei para vocês agora há pouco. A Alemanha foi humilhada do ponto de vista alemão. Ela sofreu uma consequência muito grande. A maior crise econômica da sua história até então. Foi durante esse período, 20 e 30. Isso revoltou ainda mais a Alemanha. Principalmente um cara que conseguiu enxergar nesse período uma oportunidade. Ele já era do exército. Um cara talvez importante. Assim, né? Como seu peso histórico para a história, né, da humanidade. Um cara de bigodinho que era do exército. Um cara qualquer aí chamado Adolf Hitler. E aí ele vai enxergar esse contexto político, ele vai começar a articular esse movimento do Partido Socialista Nacional da Alemanha, que é o partido nazista. E aí por isso que tem esse revisionismo histórico, porque o nome do partido nazista tem socialismo. Só que o nome nem às vezes não corresponde ao que é aquilo que se prega, certo? Meu áudio tá ruim? Alguém? Não, professor, tá bom. O Giovanni comentou aqui. Giovanni, você tá me ouvindo? Deixa aí nos comentários e não se esqueça de dar o like. Bom, tá falando. Ah, então, do Hitler. De como ele enxergou isso. Então, ele vai perceber a necessidade do povo alemão. E aí ele vai ter algo assim. Ele vai ser um cara muito habilidoso na oratória. Então ele vai conquistar a massa a partir da oratória. Ele escreveu um livro também durante
quando ele esteve preso, que é o Minha Luta. E aí ele exaltando a superioridade alemã, já com as ideias, né, da superioridade alemã, da questão da supremacia, né? Ele vai falar sobre o espírito alemão e tal, que devemos lutar pela nossa nação e tal, e se identificar. E aí houve uma eleição e ele foi colocado lá democraticamente, porque ele conseguiu perceber o que o povo queria ouvir. E ele foi eleito. E aí. Mas se for parar bem para ver, ele fez uma ótima propaganda, né? Fez. Analisou o território dele, aí lançou a propaganda dele e pronto. E isso não tem como negar. O cara, ele tinha uma habilidade oratória. Ele movia massas. Ele conseguiu conquistar isso. Certo? E por isso que se tornou o que era. Se não tivesse essa habilidade, não teria essa mobilização, né? Nazista. E aí o Hitler vai perceber isso. E aí de 33 até 45 ele vai ser o cara que manda na Alemanha. Certo? E por isso que é totalitário. Porque ele, mano, tudo do governo passava por ele. Oi, pode falar. Professor, mas depois que o povo viu do que ele estava fazendo, o povo ainda concordou com isso? Mas depois quando? Depois da guerra? Durante a guerra? Durante. Durante, Thaís, vai ter, até entre os militares alemães, pessoas que vão ser de desacordo com isso. Porque era minoria, né? Era minoria. Por quê? Porque a Alemanha ela vai voltar economicamente. O Hitler vai conseguir resgatar a Alemanha da poça, da lama, e subir novamente com uma potência econômica. E aí o povo viu isso, percebeu. Então, por exemplo, eu não tenho esse dado, mas assim, eu tenho certeza que a maioria do povo era conivente. Porque tinha muita coisa que favorecia para que o povo apoiasse. Alguns militares vão ser contrários, só que vai ser a minoria. E não vai ter muito êxito. Né? Então, tem alguns militares que tentou matar o Hitler, mas não conseguiram, né? Óbvio. Então esse é um ponto muito chave para a gente entender. Nossa, tomei água aqui e não caiu bem. Bom, nossa. E aí vai ser um ponto muito interessante para entendermos o regime totalitário. Tudo na Alemanha passava por Hitler. Tudo. Então ele vai criar ministérios e vai nomear ministros, tudo que passava por ele. E é óbvio que todos tinham essa ideia militar também, né? Muito forte. Bom, o braço direito do Hitler, nesse período, vai ser um cara chamado Joseph Goebbels. Vocês já ouviram falar dele? Repete o nome, professor. Joseph Goebbels. Acho que é Joseph. Não, nunca ouvi falar. Não me recordo. Beleza. Bom, aí o Giovanni falou que é o ministro da comunicação. Sim, da comunicação da propaganda, né? E ele vai ser um cara muito importante, porque ele vai ser. Ele vai ser um cara que vai estabelecer isso, né? E isso é algo também fundamental. Ele vai utilizar do marketing como seu ponto principal de articulação, e por isso que a população comprou a ideia. A comunicação estava com ele, a propaganda estava com ele. Exaltando e reforçando. Então, a população era bombardeada a todo momento na valorização do que era o regime nazista. Então, nazismo é bom. Pá, mete um filme. Ah, tá vendo como é que é os caras? Ah, a ciência vai provar também. Eu vou resgatar uma ideia lá da década de 10, que é uma ideia que também tem caráter como característica do governo atual, que é a eugenia. O que era eugenia? Vocês já ouviram falar sobre isso, eugenia? Não tenho certeza, mas Pode falar. é aquele negócio dos judeus que surgiu? Não. Isso era antissemita, né? Eugenia é uma ideia
que surgiu na década de... no final, né, do século XVIII, chegou para o XX, em que os cientistas criaram, né, os cientistas da Europa, criaram uma seguinte tese. A partir das análises feitas por crânios e tal, estabeleceu que, resumidamente, né, que o negro ele era inferior ao branco. Aliás, toda a galera que não era da Europa era inferior. E aí são os supremacistas brancos. O branco mesmo, entre aspas, né? Branco, branco, europeu, tal. O loirinho, né? O cara branco, loiro, que nasceu na Europa, certo? Esse sim é o branco verdadeiro. E aí eles são superiores. Isso foi tido como ciência por muito tempo, que é a seleção racial. Ora, isso tem consequência até hoje. A gente vê nas propagandas aí o quê? Propaganda de roupa, de perfume, qualquer coisa. É sempre o mesmo padrão. Isso é o padrão que se estabeleceu lá atrás, não é de agora. O padrão branco. Por exemplo, até aqui no Brasil, que por incrível que pareça, né, a maioria é negra, é gente preta. Só que onde está essa galera? Escondida. Escondida. Isso é parte da estrutura racial. Aliás, da estruturação do racismo. Não tem como negar isso. A pessoa que nega isso, ou ela é mau caráter, ou ela não entende o mínimo. Então o racismo está presente aí. Bom, e olha só como que isso faz parte, é muito forte no presente. Por isso que é bom a gente entender. Então o Hitler vai se basear em tudo, ele vai ter o controle de tudo, tanto que ele vai fazer experimentos com os judeus, com os pretos, câmera de gás, tudo, 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 tudo. Então ele vai ter o controle total, por isso totalitarismo. Assim como também na Itália o fascismo. Inclusive o nazismo, Hitler se inspira no Mussolini. No Mussolini. Para vocês entenderem assim a relação dos dois e por isso que formaram o eixo Itália e Alemanha. E aí mais tarde, com a entrada na Ásia, né, do Japão. E uma coisa que eu já quero estabelecer com vocês. Esqueçam também essa divisão da história. Bem e mal. Não tem essa de bem e mal. Não existe. Ah, bonzinho e tal. Isso é uma ideia vendida. É que se vende isso. A gente é construído para acreditar que tem o bem e o mal, né? Nessas questões políticas. Não, não tem. Não tem. Existem interesses. Agora, o seu interesse inclui ou exclui as pessoas? E esse é o ponto. Esse é um ponto a se pensar. Nas revoluções que aconteceram, enfim, em tudo. Bom, e aí nessa década de 30, de 20 e 30 é importante por conta disso. O nazismo se estabeleceu nesse período. E aí a gente vai se desenhar, já vai ter tudo armado, né, para vocês entenderem o que foi a Segunda Guerra Mundial. Foram essas bases que foram construídas para que houvesse a Segunda Guerra Mundial. E aí, entrando lá para a questão da Alemanha, Hitler ele vai ser contra o Tratado de Versalhes. Então a Alemanha ela vai se por baixo dos panos se desenvolver militarmente. Muito, 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 muito. Senão ela teria dominado a guerra. No primeiro período, né? Que eu vou falar um pouco mais a respeito. Senão não ia ser uma ameaça tão grande. Nesse tempo em que o Hitler estava no poder da Alemanha, a França e a Inglaterra
como eram aliados, por isso também o grupo aliados, observaram isso. Opa, vai com calma, não é bem por aí e tal. Então houve esses avisos. A Alemanha só ignorando, só ignorando. E aí a última gota foi o que ocorreu em 1939. Se não me engano, agosto ou julho de 39. Que foi a invasão alemã em território polonês. Com a seguinte desculpa, que a Polônia tinha invadido o território antes. A Polônia ou a Áustria? Áustria. Vixe, gente. Alemanha... Bom, enfim, isso não muda. Eu acho que é a Áustria, professor. Eu acho que é a Áustria que faz. É a Áustria. Eu acho que é a Áustria. Enfim, perdoe. Mas isso não muda um pouco o contexto que eu quero dizer que a gota d'água, ela foi dita em uma das fake news. Por quê? A Áustria ou a Polônia, putz, eu não me recordo ao certo, mas enfim, a Alemanha alegou que a Áustria ou a Polônia invadiu a Alemanha primeiro. Isso é uma mentira. É o que a Alemanha precisava de desculpa para invadir e assim botar seu plano em prática. Então o Hitler ele foi muito astuto nisso. Porque ele já tinha tudo desenhado antes de começar a guerra. E aí, a Segunda Guerra ela vai ser dividida em 3 fases. Atente-se a elas. Depois eu vou mandar no material. Aí vocês vão poder. Mas enfim, em 3 fases: a supremacia do eixo. Segundo, do equilíbrio das forças. E depois a derrota do eixo. Então, se divide no estudo da Segunda Guerra entre esses 3 períodos: supremacia do eixo, equilíbrio das forças e a derrota do eixo. Certo? A supremacia do eixo a gente pode caracterizar como uma tática de batalha que o Hitler desenvolveu e que deu muito certo nesse período, que é do período de 39 a 41. A supremacia do eixo. Essa tática de batalha, né, de guerra, chamado Blitzkrieg. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não? Se não me engano, era o modo operante do batalhão, né? A artilharia, se não me engano, ó, lançava umas bombas, abria e o pessoal entrava rápido e ninguém nem viu o que acontecia praticamente. Isso. É mais ou menos para essa sua linha, Giovanni. Foi ataques rápidos. Então, o Hitler, ele calculou que se ele atacasse vários pontos ao mesmo tempo, de maneira rápida, o país que estava sendo invadido não teria como poder de reação. Então ele planejou isso. Mas antes de planejar isso, ele fez algo interessante. E aí por isso que eu falei que não tem bonzinho em guerra. Ele fez um tratado com a União Soviética, com o Stalin, que é um acordo de paz. Qual que foi o acordo de paz? Falou, ô Stalin, vamos trocar uma ideia aqui. Se eu não te invadir, você não trata comigo, beleza? Pô, beleza, suave. Essa guerra não é do meu interesse. Assim tal como os Estados Unidos. É o que se vende, né? Mais ainda dos Estados Unidos por conta do poder econômico de financiar essa ideia. Porque os Estados Unidos é o herói da guerra, tal, salvou a guerra, tal, e não é bem por aí. Bom, então no primeiro momento, de 1939 a 41, a Alemanha dominou. A tal ponto que não tinha esperança que a Alemanha ia perder a guerra. A galera tava ficando, mano, não tem como ganhar dos caras. Os caras se prepararam para isso. O desenvolvimento tecnológico para a guerra foi muito grande. Tanto é que o avião que vai, né, partindo um pouco da curiosidade, vai dominar, o melhor avião da época era alemão.
certo? O desenvolvimento era muito grande tecnológico. E aí a Alemanha vai dominar nesse período através do Blitzkrieg. Entretanto, porém, todavia, entre a supremacia do Reich de 41 a 42, 43, vamos ter uma mudança. Por quê? Porque vai entrar os Estados Unidos e a União Soviética. E ambos são conhecidos, né, como duas nações, assim, fortemente. Oi? Duas nações poderosíssimas. Exatamente. Militarmente eram os caras. Era embaçado, Acabou. e é assim até hoje. Então eles entraram. Como que eles entraram? Que é importante a gente entender. A Alemanha tinha feito um acordo, né? Mas era uma mentira do Hitler. Porque ele não queria já pegar o Final Boss no começo. Ele queria pegar os pequenos países e tal e depois avançar. E aí o Hitler ele tinha calculado que ele queria dominar a Alemanha, a União Soviética, em 8 semanas. Só que ele não contava com o maior general da União Soviética, né? Que é um general assim que foi embaçado. Alguém lembra que general que é esse que eu tô falando? Não lembro agora o nome dele. Não? É um nome bem fácil. E aí, não me recordo. General Inverno, cara. Inverno. A União Soviética vai utilizar muito bem a seu favor o inverno, o general Inverno. Vai ser o responsável por matar boa parte do exército alemão. Entendi. Bom, nessa ideia do Blitzkrieg, a Alemanha invade Moscou, que não era a capital. Depois avança até Stalingrado. Até Leningrado. E chegando em Stalingrado, que era a capital do período, né? E Stalingrado, por conta do Stalin, capital da União Soviética, vai ocorrer a maior batalha da Segunda Guerra Mundial. Se eu não me engano, mais ou menos 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas morreram. Então não é a guerra do filme dos Estados Unidos do Resgate do Soldado Ryan. A principal guerra para mudar e enfraquecer a Alemanha nazista foi a Guerra do Stalingrado, onde a Alemanha perde. Perde. Isso foi fundamental para a reviravolta. Então, quando se fala, os Estados Unidos ganhou a guerra sozinho, não, mano, isso é mentira. Tiveram sorte também. Quem? Como assim? Pô, os fatores, nós estava falando, o inverno. Então, o fator climático foi mais importante. Foi. Porém, a União Soviética soube utilizar o inverno a seu favor. Então, o que ele fazia? Aos avanços do nazismo, do exército nazista, os caras iam para trás. Queimavam as cidades, pá. Os caras também souberam usar e acumulou as suas forças em Stalingrado. E aí não tinha como. Porque enfraquecido por conta do inverno e tal, não tinha o que saquear, os caras só foram pra derrota. Teve um fator sorte? Teve. Então nem é essa. O fator sorte do clima, um dos climas mais rigorosos daquele período, da história, aliás, foi um fator fundamental. Mas também houve também uma mobilização militar. E aí a União Soviética vence essa guerra, o que vai dar brecha à derrota nazista. Então vamos parar por aí. Vamos fazer uma pausa. Em 41, tanto os Estados Unidos e a União Soviética entram na guerra. E em 41, os Estados Unidos entram como? Até então estava neutro. Entra por conta do ataque de Pearl Harbor. O ataque japonês. Então vai ter a guerra lá do Pacífico. Que é o Japão tentando também conquistar seus territórios. Por isso que eu falo novamente, reforçando a ideia, bonzinho e tal. Os caras sofreram a queda das bombas? Sofreram, óbvio. Não estou tirando o peso histórico disso. Foi algo terrível também. Porém, Tem ninguém bonzinho na história, não. porém os caras foram responsáveis por matar
centenas de milhares de chineses em toda aquela região. Mataram, estupraram também e tal. Tudo que tem de ponto negativo numa guerra que pode surgir, os caras fizeram. Então os caras também não eram bonzinhos. E num desses ataques, né, também de conquista de território, de aumentar suas influências, pegaram Pearl Harbor. E aí Pearl Harbor era uma base dos Estados Unidos, território dos Estados Unidos, né? Mas não em si dentro dos Estados Unidos. É uma ilha, né? Que era uma base que ficava na ilha do Havaí, que é território dos Estados Unidos, mas não é dentro dos Estados Unidos, entenderam? Ficou claro? É uma ilha. Isso é importante para entender as consequências. Então, os caras fizeram um ataque lá. E aí foi o motivo que levou os Estados Unidos à guerra. E aí, nesse período da entrada dos Estados Unidos e da União Soviética, a gente tem duas frentes de ataque. E vocês já jogaram War? Alguém já jogou War, pra ficar claro? Não, nunca joguei. Não? Poxa, bom, enfim. É difícil você aguentar duas frentes de ataque ao mesmo tempo. E ainda mais de duas nações relativamente. Aliás, relativamente não. Fortes militarmente. Então, pelo lado, estava sendo atacada pela União Soviética, que estava avançando pela Europa. E por baixo tem a entrada dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos ele vai estar pelo norte da África. Que a África também, o norte da África, era um dos pontos que era território nazista. Os Estados Unidos entra por lá. Então os caras entrando por lá e atacando por baixo, de cima para baixo, ou de baixo para cima, eram duas frentes atacando ao mesmo tempo, quase. E aí os Estados Unidos vai lá e pega a Itália. E nesse período da entrada dos Estados Unidos e tal, a gente já tem a derrota do eixo. Né? Então o equilíbrio de força foi de 42 e 43, onde a guerra estava praticamente empatada, não se sabia, mas com o desempenho dos Estados Unidos na União Soviética e com as vitórias nas batalhas, vai ter a derrota do eixo. É de 44 a 45. E aí, os Estados Unidos já havia conquistado a Itália e tal. O Mussolini morre. Tanto é que, se vocês darem um Google, tem fotos dele. Né? Ele foi pego. Putz. Ele foi pego por quem? Enfim, ele foi pego por uma galera aí que, tipo, e aí expuseram o corpo dele e tal. Tem o corpo dele aí, pra quem tiver curiosidade e tal, de fotos. Isso é uma fonte também iconográfica. Bom, Mussolini morre nesse período da derrota do eixo. E aí é só o avanço, né, dos aliados. Então, para que fique claro, os aliados eram compostos primeiramente, França e Itália. Perdão, pela França e Inglaterra. Depois entrou Estados Unidos e União Soviética. Então, eles fizeram aliados. O eixo era Alemanha, Itália e Japão. Óbvio que os aliados e os eixos vão ter mais países, né, fazendo parte desses grupos, porém, esses são os mais relevantes e os que mais são requisitados nas provas. Então, quero me atentar a eles. E aí a derrota do eixo, algo que todo mundo já viu e tal. Que aí vamos ter a primeira queda do Mussolini, depois a queda da Alemanha, e depois o Japão. O Japão vai ser por último. E aí eu quero que vocês percebam o desenho já se formando. Para quê? Para o que estava acontecendo? Que isso vai motivar posteriormente a Guerra Fria. Tá, então a Itália perde, a Alemanha também é invadido pela União Soviética, e não foi os Estados Unidos que invadiu. Quem chegou na Alemanha primeiro foi a União Soviética. Os caras que invadiram Berlim e tal. E aí o, o Hitler não teve o que fazer. Segundo, né, isso também não é conclusivo, né? Há um boato de que ele se matou e tal. Teve uma galera aí que se matou.
Bom, nisso, um país ainda não tinha se rendido, que era o Japão. E aí também é um assunto delicado, porque na história isso vai dividir alguns historiadores. Em dizer que as bombas atômicas, né, foram um atentado, né, vai ter uma discussão ética sobre isso. Se foi os Estados Unidos querendo, né, demonstrar poder, ou se foi algo inevitável. Se que não tinha como, porque segundo esse ponto de vista, né, o Japão não queria se render, então isso foi um basta. Falou, não, eles perderam a guerra, então acaba aí. Então existem esses dois pontos. Eu, particularmente, meu ponto de vista é que, velho, isso não tem dessa, tipo, não foi um basta. Eu acho que foi uma declaração total de poder dos Estados Unidos. E para que os Estados Unidos veio? Porque já existia um projeto antes de, de certa dominação. E começou pela América Latina. E aí a política de boa vizinhança, que é uma política de influência cultural sobre os países da América Latina, que foi programada pelo presidente Roosevelt dos Estados Unidos, que é o presidente dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, de nomes importantes nesse período, temos três também que se sobressaem, né, nas provas, que é o Churchill, que é o primeiro-ministro inglês, o presidente dos Estados Unidos, aliás, são quatro, né? O presidente dos Estados Unidos, que é o Roosevelt, e o Hitler e o Mussolini, certo? Aí no Japão é um imperador Hirohito. O presidente do Brasil nesse período é Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas é o presidente no período da Segunda Guerra Mundial. E aí o Will pode abortar um pouco mais, comentar um pouco mais sobre esse assunto. Bom, e aí foi isso, tá ligado? Então isso foi a Segunda Guerra Mundial. Termina nesse ponto, na queda das bombas em Hiroshima e depois em Nagasaki, das bombas nucleares, que matou instantaneamente, fora as consequências, 200 mil pessoas. Cê é louco. É como se metade de Rio Preto sumisse, sumisse no mapa. Não existe metade das pessoas daqui. Bom, Doideira, né? doideira. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil vai enfiar a FEB, né, suas Forças Expedicionárias Brasileiras, e o Brasil vai entrar em 43. Até então o Brasil também era neutro. Neutro. A guerra não fazia interesse. Até porque tinha meio que contrato com os dois lados, né? Os Estados Unidos e a Alemanha. É, mais Mas pelos não, Estados né? Unidos. Os Estados Unidos vai ser o grande comprador, né? E isso também, até então também é, né? Um bom tempo na história. Como o maior comprador dos produtos brasileiros, principalmente o café e a borracha. Tanto que os Estados Unidos vai criar uma cidade aqui no Brasil, se não me engano, na Amazônia, chamado Fordlândia. Nossa. Os Estados Unidos criou uma cidade aqui no Brasil, chamada Fordlândia. Cê é louco. Financiou, né? Loucura, cara, loucura. Então a relação dos Estados Unidos e o Brasil era muito grande. E aí, o Brasil ele estava enviando produtos, né, para o navio para os Estados Unidos. Esses navios vão ser pegos por submarino alemão. Então vai ter uma perca de produto e aí o Brasil entra nesse contexto, em 43. E aí o Brasil vai apoiar os aliados e tal e vai fazer parte da guerra, enviando por volta de 25 mil soldados. Então uma boa parcela aí de soldados, um grande reforço aí para os aliados. O Brasil vai ser bem Bom, importante, mandaram pra Itália, né? isso, militarmente também. Mas a sua base era o suporte, né? Bastante médicos. E, bom, é isso, tá ligado? Então a Segunda Guerra ela tem esse. É muito complexo esse assunto. Eu tive que voltar lá na Revolução Industrial para explicar. Então foi basicamente isso. Gente,
Infelizmente, olha, foi um prazer enorme dar aula para vocês. Eu estou muito feliz mesmo. Eu tenho para mim que gostei muito de desenvolver isso com vocês, de trabalhar com vocês, de estudar. E como última aula, né? Vocês têm alguma dúvida? Que a hora é essa. Tirar dúvida. Não, professor. Trocar ideia. Ficou bem Tá de boa. suave? Não tá Tá aí, tá suave? Tô sim, professor, não tem nenhuma dúvida, não. Beleza. Então, só para lembrar aqui, reforçando que a Segunda Guerra ela vai estimular diretamente a Guerra Fria. E só para também finalizar, esqueci de falar agora, as consequências. Então tem a Guerra Fria. Dentro do contexto da Guerra Fria está a divisão do mundo entre dois blocos econômicos, o capitalista e o socialista, certo? Temos também o surgimento da da ONU, Organizações Unidas, nesse contexto aí pós Segunda Guerra, e também o domínio entre a União Soviética, que era o país que estava dominando junto com os Estados Unidos, o mundo naquele período, na Alemanha. Eles vão dividir a Alemanha em dois, certo? E aí tal, depois do desenvolvimento do Muro de Berlim, e aí é outra aula. Bom, gente, repetindo aqui, foi um prazer enorme dar essa aula para vocês. Gostei muito de trabalhar, eu acho que rendeu bastante. Eu vou enviar o material ainda hoje para vocês, então fiquem atentos aí. E é isso, galera. Tranquilo, professor. Valeu mesmo. É nóis. Obrigadão pelas aulas. Valeu. Tchau, tchau. Bom final de semana. Pra vocês Beleza, também. do Bola. Valeu, Batata. Valeu, cara. Obrigadão, hein? Falou. Valeu. Falou. Bom, galera, bom final de semana aí, né? Vamos. Né? Bom final de semana você também. É isso. Valeu, Batata. Falou. Valeu.